Bem, oi pessoal, iniciei a gravação. Para mim seria uma alegria poder ter a partilha de professoras e de professoras, poder conversar sobre a literatura e o espaço de mediação do texto literário na sala de aula, né? Então, infelizmente, vou me adaptar a esse processo de falar comigo mesma, torcendo para que a minha voz tenha eco para as pessoas que forem assistir a esse vídeo e que, de alguma maneira, o meu amor pelo texto literário faça diferença, um pouquinho, pelo menos, na vida de vocês e na sala de aula, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Alexandra, eu trabalho na UFGD desde 2008, antes eu passei 5 anos e meio pela UniOeste, a estadual do Oeste do Paraná. Antes passei pela educação básica, trabalhei com crianças das séries iniciais, trabalhei em CEIM, fui professora em centro de reabilitação de drogaditos, trabalhei com CEJA. A sala de aula é o espaço em que eu mais me sinto confortável. E aliar a sala de aula com um texto literário, para mim, é um presente mesmo, de fato, né? Hoje, para conversar, hoje eu escolhi falar do texto literário a partir do livro da Marisa Lajolo, né? Não do livro todo, mas de 2 capítulos, né? Que é a leitura literária na escola e a literatura infanto-juvenil, a fada madrinha de um currículo em crise. Esses 2 capítulos estão numa obra clássica da Marisa Lajolo, professora aposentada da Unicamp, né, que é o livro Do Mundo da Leitura para a Leitura do Mundo, um livro feito em 1993, mas que parece extremamente atual, acho que vocês também vão achá-lo extremamente atual. Algo que eu já antecipo é que é um livro, assim, que chama a nossa atenção para a nossa formação primeira, porque a gente tem muito um costume de ir para as formações continuadas pensando naquilo que eu posso fazer melhor em sala de aula, na minha prática docente. Mas aqui, a Marisa Lajolo fala disso, é claro, mas ela também fala de um desejo, de uma vontade que essa prática docente seja antecedida pela minha formação leitora, né? Então, assim, por isso eu gosto tanto desse texto. E já que hoje, vou voltar lá, peraí. E já que hoje a gente está aqui para falar de literatura, vamos começar com literatura. Deixa eu voltar ali para ver se o vídeo está passando, já que eu não tenho para quem perguntar se passou, está passando. Então, a gente vai falar de literatura, começando com literatura e começando com a Cora Coralina, essa senhorinha que foi descoberta tão tarde por escritores como Jorge Amado e Carlos Drummond de Andrade. Já era velhinha quando foi descoberta. Essa senhorinha que foi proibida de escrever pelo pai para que a família, lá em Goiás Velho, não ficasse difamada. Então, o pai pedia, escreve sob pseudônimo, depois ela vai se casar com um homem muito rico, vai se mudar para São Paulo, vai ser mãe, vai parir os filhos dele, e vai continuar escrevendo sob pseudônimo, afinal de contas, era uma senhora. Quando ele morre, a família não deixa nada para ela, e ela volta com as crianças para Goiás, e por isso ela é conhecida como a poeta dos doces, porque ela, de fato, vai fazer doces para sobreviver. Né? Então, nessa obra, Aninha, e nessa obra poética, nesse texto, Aninha e suas pedras, né? Aninha é ela mesma, os versos nos chamam a seguinte atenção: não te deixes destruir, ajuntando novas pedras.
e construindo novos poemas. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte, venha a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede. Então, a gente começa assim forte. Primeiro, a gente pode pensar nesses versos que esse eu lírico fala dessa vida mesmo, né? Que exige essa habilidade de se recriar, de se reinventar sempre. Porque as pessoas que perdem essa capacidade de se reinventar, de se recriar, essas pessoas se entregam a doenças psíquicas, como a depressão, né? Então, a vida exige esse movimento contínuo, né? E aí, eu gosto muito desse verso, faz de tua vida mesquinha um poema. E gosto porque essa é uma das funções do texto literário, né? Fora as funções que o Antônio Cândido tão bem sistematizou, que é a psicológica, a cognitiva, a social, a gente tem essa função também de ver um texto literário capaz de nos despertar. Então, o texto literário nos desperta. E aí eu tenho, por exemplo, né, nesse Brasil que voltou a se empobrecer, que voltou a um estágio tão que a gente achou que não fosse mais conhecer, que não fosse mais ver, como pessoas catando lixo ali do caminhão de lixo, dessa foto que circulou tanto, né? Um Brasil tão judiado politicamente, na mão de pessoas tão autoritárias, na mão de pessoas tão infelizes, de pessoas tão sem humanidade, sem as noções básicas do bom convívio e da inteligência, né? Pessoas que se apresentam como líder e que parece que nunca leram um livro. Então, nesse país, quando a gente tem um poema que nos faz parar diante do cotidiano de notícias que mostram, olha, essas aqui catando na fila para ter o osso que sobrou, olha essas pessoas aqui atrás de um caminhão de lixo, desesperadas, vendo o que dali se pode aproveitar, né? Nesse montante de informação, a literatura, os versos, a narrativa, a crônica, ela vem e nos desperta o olhar automatizado e nos faz ver o bicho do Manuel Bandeira. Aquilo, meu Deus, não era um bicho, era um homem, né? Então a gente se desperta diante de tantos feminicídios que aumentaram muito na pandemia, quando a gente vê num texto literário, e são muitos, quando a gente vê num texto literário, a gente diz, puxa, havia uma vida, não é só um corpo tombado, era uma vida, são órfãos que ficam, eram sonhos, né? Então, assim, a literatura nos faz isso, nos tira do automático e nos faz enxergar o que o cotidiano não permite, né? E aí, por último mesmo, eu sei que nós só temos 1 hora para ficar aqui, eu vou respeitar essa hora. Por último, eu gosto desses versos finais, eu vou pedir licença para esse eu lírico e vou transformar esse eu lírico em docentes. Eu acho que esses versos finais podem muito bem representar a nós, docentes. Quantas vezes a gente trava, a gente fecha as páginas da aprendizagem para sujeitos que a gente diz que não tem sede, mas para sujeitos que têm sede, só não foram educados para reconhecer a sua sede de conhecimento, a sua certeza que a educação nos liberta, e nos liberta não só financeiramente, mas também emocionalmente, humanamente. E quantas vezes, como professoras e professores, a gente trava esse processo, né?
E aí eu quero chamar atenção para isso, para que se a gente tivesse num diálogo, se eu tivesse pessoas aqui partilhando comigo desse espaço, seria um momento em que eu desligaria o meu microfone e que eu perguntaria: pense no pior docente ou na pior docente que você já teve em sua trajetória como estudante. Você tem sido como ela, como ele, ou você avançou? Essa miséria da educação, esse salário sugado, esse tempo em sala de aula, que nos desanima, tem tirado de você essa lembrança de que você teve péssimos professores que bloquearam a sua sede, o seu acesso ao conhecimento? Você será que, envolto a tanta dificuldade no processo educacional, você não tem sido como eles? Vamos lembrar deles para fazer justamente a diferença, né? Então, com esse poema, nós iniciamos a nossa conversa sobre a importância, então, de eu me preparar, de eu me cuidar constantemente para efetivamente fazer a diferença em uma sala de aula. Muito bem. Iniciamos, então, com o texto da Marisa Lajolo. Todos os fragmentos que eu trouxer são fragmentos do texto dela, tá? Eu peço desculpa, então, por não estar entre aspas, mas já antecipo de antemão, eu estou aqui diante de fragmentos desse livro, O Mundo da Leitura. Eu vou mandar o PDF desse livro para que seja disponibilizado para vocês e vocês possam ter o texto inteiro. Vocês logo vão ver que ela escreve, não é teoria e não é, porque é uma escrita suave, parece um ensaio, ou mesmo uma crônica, né? E é muito tranquilo, pode ser uma boa leitura de férias pelas referências que ela faz também. Então, primeira questão que eu trago, emprestada da Marisa Lajolo, diz assim: ninguém nasce sabendo ler. Aprende-se a ler à medida que se vive. Se ler livro geralmente se aprende nos bancos da escola, outras leituras se aprendem por aí, na chamada escola da vida. A leitura do voo das arribações que indicam a seca, como sabem quem lê Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Independe da aprendizagem formal e se perfaz na interação cotidiana com o mundo das coisas e dos outros. Aqui, a Marisa Lajolo está sendo muito freiriana, né? Paulo Freire nos alertou para isso. A leitura do livro é antecedida pela leitura do mundo. Chama atenção para a obra Vidas Secas, que é uma das obras mais bonitas da literatura brasileira, uma das obras mais profundas, uma obra mosaico, uma obra quadro, que não importa por qual capítulo você comece, ali vai estar a saga da seca, do retirante nordestino, né? A humanização da cachorra-baleia, como não chorar quando a baleia é sacrificada, né? O conceito de inferno, ao extremo, trazido por um dos meninos, né? Então, Vidas Secas tem um mundo que antecede o mosaico criado por Graciliano Ramos. É o mundo da seca, é o mundo que um nordestino conhece, sem precisar, que um sertanejo conhece, sem precisar saber ler e escrever. Então, a Marisa Lajolo nos chama a atenção para aquele mundo ali que nossos estudantes vivenciam, a realidade que nossos estudantes vivenciam, ela é lida aos pouquinhos. Nem essa realidade eles nascem sabendo ler. Ela é lida no preconceito que os nossos estudantes e seus familiares vivem quando dizem que são da aldeia, ou quando dizem que são do Cachoeirinha. Ela é lida aos poucos, ela é lida no cotidiano, na narrativa oral dos mais velhos dessa família,
que fala como foi a trajetória dessa família. Então, nem a leitura do mundo, que precede a leitura da palavra, como disse Paulo Freire, é algo que se dá inato, é aprendida aos poucos. Quem dirá a palavra? Também temos que aprender, temos de codificar as letras. Quem dirá o texto literário? E aqui entra o debate que me interessa. A gente toma o texto literário como uma fruição. Então, a gente tem o momento da leitura na escola, e eu vou corrigir meus cadernos, vou preencher meus cadernos de classe, eu vou aproveitar para ver a revista da Avon, eu vou aproveitar para 1000 coisas, menos para ler com os meus alunos. Quem é? Não, por favor. Desculpem, pessoal. Menos para ler com os meus alunos, efetivamente ler e ensinar os meus alunos o processo de leitura, o processo de ler. Ler literatura não é inato. Eu preciso ensinar a ler, eu preciso ler junto, eu preciso decodificar junto, eu preciso ler trechos e mostrar o que tem ali de metáfora nesse texto. Eu preciso ler nesse trecho, eu preciso ler mostrando como que é que se configura ali os elementos de uma narrativa. E a depender da narrativa, se é um romance, se é um conto, se é uma crônica, se é um ensaio, se é um verso, quando não é narrativa, ou se é uma prosa inversa, quanta coisa difícil, né? E aí eu vou preparando os meus sujeitos a serem independentes enquanto leitores de literatura. Então, se nem o mundo é lido de maneira nata, se eu aprendo a ler o mundo, se eu vou experimentando e aprendendo a lê-lo, quem dirá o texto literário? Então, o primeiro desafio nosso aqui é tomar o texto literário como uma necessidade de algo a ser ensinado. Eu preciso efetivamente ensinar a entrar nele, a mergulhar nele. Tá? Então, esse é o primeiro pacto. Vamos sair do romance de que, é inato. A pessoa nasce e já está ali sabendo ler e tudo mais. Né? Muito bem. Mundo da leitura, leitura do mundo. Onde acaba um e onde começa o outro? Talvez os limites sejam engarçados. Aquela terceira margem do rio de que fala Guimarães Rosa, muito embora estreitamente entrelaçados na vida real. Mundo da leitura e leitura do mundo distingue-se aqui, invocando a temporária suspensão do real que os livros patrocinam, como forma de iluminar e fecundar o retorno ao real. Em cada parte do livro predomina um deles. Nesse tópico aqui, o poema da Aninha e suas pedras da Cora Coralina anunciou essa informação. Pessoal, o Aristóteles, na arte poética, já indicava, né, que a função do poeta era criar uma imagem do mundo. Mas hoje, quando a gente vê as imagens justapostas desse mundo em um verso, em uma narrativa, a gente se pergunta, onde começou aqui o mundo literário e onde está aqui o mundo real, o mundo palpável? E a Marisa Lajolo cita a terceira margem do rio, que é um dos contos mais preciosos da literatura brasileira. A história do pai que cria para si uma canoa e que se afasta. E os outros, e os seus filhos e sua mulher, que ficam ali na margem, pedindo para ele voltar, né? Um texto extremamente simbólico, um texto extremamente metafórico. E qual é a terceira margem do rio? Ela é o não estar, ela é o não lugar. Então, onde começa o mundo da leitura, onde termina a leitura do mundo, nesse não estar, nessa junção, nesse espaço que ocupa o escritor,
nesse espaço que ocupa a escritora, né? E para os nossos alunos, aí aqui há um alerta muito forte. Às vezes, a gente trabalha com texto literário e a gente faz assim, a gente trabalha com texto literário e a gente diz para os estudantes, que vocês acharam? O que vocês acharam? Não é nem o que vocês sentiram, não é nem o que chamou a sua atenção, né? O que vocês acharam? O que vocês entenderam? Que para mim é uma pergunta ainda pior. Por que tem que terminar de ler um texto literário e já tem que entender alguma coisa? Vamos sentindo e vamos sentindo juntos, né? Então, ou eu faço isso de maneira superficial, e aí os meus estudantes vão ficar na leitura do mundo. Quando eu tenho um texto mais digestivo, menos complexo, minhas estudantes vão ficar na leitura do mundo. Ah, me fez lembrar tal coisa. Ah, me fez lembrar minha tia, me fez lembrar minha avó, me fez lembrar meu pai, né? Então, assim, na leitura do mundo. Ou eu vou ser aquele docente que leva um texto literário para a sala de aula e fico só no mundo da leitura. Quais são os personagens? Qual o ambiente? Faça a divisão poética. Como é a divisão poética aqui desses versos, né? Então, eu fico só na leitura do mundo. Eu não cruzo os dois. Eu não vou pro entre o mundo e o texto. Então, uma provocação que ela nos faz para lembrar que o texto literário, ele provoca uma leitura do mundo, mas ele também exige uma leitura dele mesmo. Ele também exige as chaves para lê-lo, para lê-lo junto, né? Eu gosto muito dessa epígrafe aqui, gosto muito do Roland Barthes, gosto muito. Está lá no livro A Aula, do Roland Barthes, um livro da década de 80, bem fininho, mas extremamente atual e de uma linguagem muito tranquila, talvez pela tradução, mas é muito tranquilo. E gosto desse fragmento. Se, por não sei que excesso de socialismo ou barbárie, todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, é a disciplina literária que devia ser salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário. Eu concordo muito com isso, muito, pessoal. Literatura é um espaço interdisciplinar. Literatura envolve história, envolve sociologia, envolve antropologia, envolve inclusive estatística, a depender da obra. Literatura é extremamente interdisciplinar dentro das ciências humanas. É uma linguagem, é uma organização da linguagem, é um modelo, podem ser modelos exemplares de escrita. A literatura concentra muitas possibilidades. E hoje, quando a gente vê um processo educacional tão precário, sabe? Quando a gente vê que a OAB diz a cada ano, está faltando saber ler e interpretar, quando os resultados do Enem indicam isso a cada ano, está faltando ler e interpretar, e aí quando a gente vai na formação continuada e as professoras e professores dizem não dá tempo, é muito conteúdo programático para cumprir. Isso me dá muita dor, porque eu sei que um texto literário bem mediado, ele é uma ótima fonte de preparar esse sujeito para leituras mais complexas, de preparar esse sujeito para ler e entender também as outras áreas de saber, principalmente das ciências humanas que envolve, né? E eu gosto muito, né, quando a Marisa Lajolo, acompanhando esse aqui, ela diz: a precariedade de tal situação costuma ser resumida nos clichês e preconceitos que afloram quando vem à baila temas que relacionam jovens, leitura, professor, escola, literatura e similares, como sugerem os textos abaixo. E aí esses textos são trazidos de docentes, e foi tomado o texto é de 93, né? Então, ali do começo da década de 90,
de uma pesquisa feita pela revista Abril, tá? Então, olha só o que os professores falam. Outros alunos, por não terem hábito ou gosto pela leitura, infelizmente a maioria, só leem se obrigados. Outros ainda, a minoria, não leem nem obrigados. Muitos não leem com a desculpa de que não tem tempo, sendo que para assistir TV sempre dispõe de tempo. O nosso estudante só faz determinada atividade se exigida e bem estimulada. Do contrário, se entrega à preguiça de ler. Mesmo porque eles acham cansativo ter de ficar parados e ler. Muitas vezes, histórias que estejam agradando. Só a leitura e o incentivo pelos bons autores poderá melhorar a redação dos alunos, cada vez mais pobre e restrita pela TV. O que a Marisa Lajolo fala? Que frases, exposições como essa que vem dos docentes, mostra que parece uma grande utopia, essa citação do Roland Barthes, que parece uma grande utopia, porque é muita miséria no ambiente escolar. Olha que nem citaram aqui a questão da desigualdade social, do baixo salário do docente, da fome que assola muitos dos nossos estudantes da escola pública, da violência doméstica que perturba e o inibe no processo e dificulta o seu processo de aprendizagem, né? Os docentes aqui falaram só de um texto literário que não tem espaço. Eles citaram a TV nessa década de 90, e nós facilmente citaríamos o celular, citaríamos as séries, citaríamos, né, tantas outras tecnologias, que não só a tecnologia do livro acaba ficando distante dos nossos estudantes. Mas aí eu volto no primeiro fragmento, e nós? Será que nós também não estamos sendo tomados por essa tecnologia e estamos nos distanciando cada vez mais de um bom texto escrito, de um bom livro, seja ele digital, seja ele em PDF, ou seja ele impresso? Será que nós também, será que quando a gente fala dos estudantes, nós não estamos falando de nós mesmos? Muitas vezes só muda o motivo do nosso distanciamento ao texto literário. Só muda o motivo, mas distante nós estamos, assim como os estudantes. E a outra questão que eu chamo muita atenção é que passou da hora, assim como a TV não foi de todo mal, quantas das pessoas menos favorecidas, como foi a minha própria história, e imagino que a história de muita gente, só teve acesso ao Monteiro Lobato via Sítio do Pica-Pau Amarelo, que passava na TV. Só teve acesso à fruição via aos desenhos que passavam na TV, né? Então, assim, será que a gente deveria encontrar culpados e crucificar culpados, ou a gente deveria nos aliarmos a todas as tecnologias? Quando eu vejo escolas simplesmente proibindo o uso de celular, acho que passou. O celular deveria ser uma ferramenta na escola. Os estudantes deveriam aprender a usar celular para além do WhatsApp, de Instagram, deveriam aprender a usar o Google, deveriam aprender a digitar, deveriam aprender a usar de fato a ferramenta que essa pessoa tem, baixar livros, ler, né? Então, a gente está sempre dando uma desculpa, sempre. Em síntese é isso. E eu estou sempre me protegendo a partir dessas desculpas que eu arrumo. Eu estou sempre me protegendo de não estar efetivamente na sala de aula. Então, aí, neófitos aqui que ela cita, né? Eu vou até falar esse aqui com as minhas palavras, para não ficar lendo sempre, mas assim, o que ela diz? Que iniciar os novatos no ramo da leitura acaba sendo difícil, muito difícil, porque há um descompasso entre o que eles querem e entre o que a escola exige.
e entre um tradicionalismo da aprendizagem e do ensino, que preferem criar demônios, inimigos, como a própria tecnologia do celular e da internet, a aliá-los para chegar e se aproximar efetivamente desses estudantes, e estar com esses estudantes pelos seus anseios. E aqui eu lembro de nós, e pediria, se eu tivesse aqui interlocutores, para que você lembrasse de quando você era estudante. Você tinha noção para que você estudava? Você tinha noção do que você trilharia nesse mundo? Você tinha essa percepção? Você não tinha. E por que a gente hoje, usando aqui esse espaço de docente, exige aquilo que nós sabemos que nós não tínhamos, porque não havia maturidade. Mas nós tínhamos o quê? O prazer de professores que valorizavam o que a gente sabia, de professores que se aproximavam do nosso conhecimento e aí ofereciam o conhecimento que estava ali nos livros. A gente lembra com carinho, a gente não lembra o que ele nos ensinou, não lembra, mas a gente lembra com afeto desse docente que efetivamente se aproximou de nós. E aí tem esses versos do Fernando Pessoa, e isso vai estar em todo o livro da Marisa Lajolo, viu, pessoal? Em todo o livro, muito texto literário, e eu gosto disso. Não dá para falar de literatura, seja na teoria, seja pelo ensino, se eu não tenho texto literário. E para falar desse estudante, e desse estudante que ainda não visualiza a importância, ou não projeta, porque exigir, inclusive, que ele projete, ele tem que viver hoje mesmo, ele tem que viver o 7º ano, ele tem que viver a educação básica, ele tem que viver o hoje, e não projetar aquilo que só o tempo e a maturidade vai nos dar. E o Fernando Pessoa, que escreve esses versos que a Marisa Lajolo transcreve no livro dela, O Mundo da Leitura. Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol doira sem literatura, o rio corre, bem ou mal, sem edição original. E a brisa essa, de tão naturalmente matinal, como tem tempo, não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. É isso, né? Estudar e não estudar é o mesmo para os nossos jovens, é o mesmo. Então, não vamos esperar que os nossos jovens saibam entrar em textos complexos. Vamos entrar com ele nesses textos complexos. Vamos ajudá-lo a amadurecer. Ele nem vai perceber. Ele nem vai se dar conta que está amadurecendo, mas ele vai perceber que as coisas vão ser digeridas mais facilmente para eles, não só numa aula de língua portuguesa e literatura, como nas outras aulas também. Algo vai crescendo aos poucos dentro dele, né? Isso é muito importante. Tudo que eu falo, eu experimento também na minha vida, na minha sala de aula, e eu sei que é real, eu sei que os estudantes, eles compõem toda uma diferença quando você entra com ele no mundo das palavras. Muito bem. Aí os professores, eles idealizam o melhor livro, eles falam, os livros deveriam ser mais dinâmicos e arejados. Olha só, seria preciso levar obras literárias até os alunos de uma maneira inteligente, interessante e proveitosa. Seria importante ter audiovisual de literatura. Ó, o celular tem. Já faz alguns anos que decidir isso é da competência de editoras, livros didáticos e paradidáticos, muitos dos quais se afirmaram como quase monopolizadores do mercado escolar.
na razão direta em que tiraram dos ombros dos professores a tarefa de preparar as aulas. Por quê, pessoal? Porque, de fato, o PNLD, por exemplo, que faz a seleção do ano, que é o antigo PNBL, e que distribui os livros, ele traz também um encarte, que é o material digital do docente. E ali o docente tem tudo, inclusive as atividades. Não precisa escolher o livro. Ele vai no material do professor, ele nem precisa ler o livro. Os alunos leem e ele tira ali as atividades, as perguntas e está feita. E está feita. Mas é o mesmo docente que diz assim, deveriam ser mais dinâmicos. Era preciso levar até de forma mais inteligente e proveitosa. É preciso uma literatura com audiovisual. Os mesmos que responderam antes que a TV era um perigo, pensando que isso aqui é uma pesquisa da década de 90. Vocês percebem, pessoal? Vocês percebem que ainda assim, esse docente, ele não mergulha no texto para descobrir qual seria essa forma mais inteligente de mediar. Ele não se arrisca ao celular. Ele não se arrisca em projetar, sei lá, um teatro sobre a obra. Esse mesmo professor, ele acaba feliz, porque o PNLD, essas instituições, elas já fizeram o trabalho dele, já selecionaram os livros e já trouxeram no material do docente tudo que ele tem que fazer com o texto literário. E aí, pessoal, eu tenho tantas perdas, cadê a criatividade? Cadê a certeza de que o texto literário faz importância para mim? Ao invés de fazer importância para mim, eu só repito. E nessa repetição eu não engano ninguém. Os meus estudantes vão perceber que a minha performance não é a performance de um leitor eficaz ou de uma leitora. A minha performance é de um repetidor de conhecimento. E aí mora um grande perigo. Então, assim, outra vez, pessoal, se eu quero efetivamente ser um docente da linguagem, eu preciso mergulhar nessa linguagem com as pessoas que me cercam. Aí gosto muito disso aqui que antecede, o penúltimo aqui que antecede, ou o final dessa abordagem que eu trago da Marisa Lajolo. Ou o texto dá um sentido ao mundo, ou ele não tem sentido nenhum. E o mesmo se pode dizer das nossas aulas. O texto em sala de aula é geralmente objeto de técnicas de análise remotamente inspiradas em teorias literárias da universidade. Mas se no âmbito universitário a teoria literária pode ainda preservar uma semântica, um sentido geral do texto, na transposição das ditas teorias para o contexto didático, esse sentido maior costuma adelgaçar-se e rarefazer-se, a ponto de ficar quase irreconhecido. Na escola, anula-se a ambiguidade, o meio-tom, a conotação, sutis demais para uma pedagogia do texto que consome técnicas de interpretação como se consome pipocas e refrigerantes. Então, o que eu disse antes, a Marisa Lajolo fala de maneira mais teórica aqui, né? Então, a gente nem utiliza o que aprendeu na escola, nem utiliza algo que tenha vindo de nós, da nossa certeza de que o mundo do texto literário tem sentido. E a gente se apropria, então, consome, para usar o verbo que ela utiliza, consome as técnicas de interpretação, como se a gente consumisse pipoca e refrigerante. Por isso é muito comum chegar numa formação continuada e ouvir, o que eu faço? Não sei. O que você gosta? Quando você degusta um bom texto literário, do que você gosta? E aí, complemento, quem é a tua turma? Quem são seus estudantes? Quais os desafios você enfrenta com seus estudantes? Quem sou eu para te dar uma técnica de
de interpretação. Descubra você, experimente você. Agora, uma técnica não tem de onde sair, né? E aí, essa eu dou. Mergulhe no texto com seus estudantes. Não há perda de aula quando eu partilho, quando eu projeto no Data Show um texto, porque essa é outra questão, né? Se eu não tenho texto, eu também não tenho dinheiro para ficar fazendo cópia. Estão sucateadas, está sucateada ainda mais nossa educação pública, nossas instituições públicas, né? Estão sucateadas. Projeta um bom conto, projeta um bom poema, sinto cada verso, sinto cada texto, faço ter sentido, fico no limiar entre o mundo do texto e o mundo do mundo, e o mundo real. E por fim, numa última perspectiva, o desencontro literatura, jovens, que explode na escola, parece mero sintoma de um desencontro maior, que nós, professores e professoras, também vivemos. Os alunos, as alunas, não leem, nem nós. Escrevem mal, nós também. E aqui até paro. Nós, docentes, perdemos o costume da escrita. A gente delega que os estudantes escrevam, mas nós não escrevemos. Nós paramos de treinar o processo de escrita. Fazemos isso se seguimos nossa formação nos trabalhos de especialização, de mestrado, de doutorado, mas não fazemos isso com os estudantes, para que eles percebam que nós também nós damos importância. Se a gente não segue a nossa formação acadêmica, na nossa prática docente, a gente raramente se debruça para escrever. E assim como ler, escrever é cotidiano, é um emaranhado, é uma prática cotidiana. Mas ao contrário de nós, as alunas, os alunos estão investidos de nada. Eles não têm por onde começar. Nós já temos a nossa formação. Eles não têm por onde começar, porque diz assim, leiam, é momento de ler. E aí se dá as costas, e eles têm que fazer esse mergulho na linguagem sozinhos. E o bocejo que oferecem a nossa explicação sobre o realismo fantástico de Incidente em Antares, ou a metalinguagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas, é incômodo, é subversivo, é rebelde, porque sinaliza que nem a gente sabe o que está fazendo ali. Mas, sinalizando-nos, ajuda que a gente supere, pois só superando é que em nossas aulas se pode cumprir da melhor maneira possível o espaço de liberdade e subversão, rebeldia, que em certas condições instaura-se pelo e no texto literário. Né? Olha que bonito esse fim aqui, que bonito esse fim. O texto literário numa sala de aula merece ser o espaço da rebeldia, do protesto, da revolta, do olhar para si, para sua condição, para transpor a sua condição, comparando a outras. Lembra do país desigual que a gente vive? Quanto mais espaço de rebeldia a gente tiver, mais sujeitos críticos, letrados, menos analfabetos políticos nós teremos. Mas e aí, quem eu sou? Eu levo a trave, eu levo o obstáculo, ou eu levo o espaço da rebeldia, ou eu permito o espaço da rebeldia, ou eu permito entrar com eles e com elas no espaço do texto e tirar dali aquilo que no mundo real é difícil de digerir objetivamente. Faltam 15 minutos para a gente terminar o nosso encontro, eu tenho que passar a atividade, né, que eu espero, e aí eu queria terminar com rebeldia o nosso texto. Queria terminar com essa crônica,
que foi publicado inicialmente no jornal. Eliane Brum trabalha, ela trabalha no El País, e foi publicado inicialmente ali no El País, e aí depois foi publicado em livro, e o livro tem esse nome, A Menina Quebrada, é um livro de crônicas, tá? Então, eu pus bem grandão para a gente poder acompanhar, e vamos mergulhar aqui na Menina Quebrada, nesses 15 minutos finais. Vamos lá. Era uma festa. Comemorávamos a vinda de um bebê que ainda morava na barriga da mãe. Eu havia acabado de segurá-la para que ela passasse a pequena mão na água da fonte do jardim. Ela tentava colocar o dedo corducho no buraco para que a água se espalhasse, como tinha visto uma criança mais velha fazer. Parecia encantada com a possibilidade de controlar a água. Tem 1 ano e 8 meses, cabelos cacheados que lhe dão uma aparência de anjo barroco e uns olhos arregalados, com olheiras. Catarina é um bebê com olheiras, embora durma bem e muito. De repente, ela enrijeceu o corpo e deu um grito. A menina quebrou. Era um grito de horror, o primeiro que eu ouvia dela. Animação, manha, dor física, tudo isso eu já tinha ouvido de sua boca bonita. Aquele era um grito diferente. Não parecia um tom que se pudesse esperar de alguém que ainda precisava se esforçar para falar frases completas. Catarina estava aterrorizada. A menina, ela continuava repetindo. Olhei para os lados e demorei um pouco a enxergar o que ela tinha visto em meio a tanta gente. Uma garota de uns 10, 12 anos, talvez, com uma perna engessada. Quebrou, Catarina repetia. A menina quebrou. Ela não olhava para mim como costumava fazer quando espera que eu esclareça alguma novidade do mundo. Era mais uma denúncia. Pelo resto da festa, ela gritou a mesma frase, no mesmo tom aterrorizado, sempre que a menina quebrada passava por perto. Nos aproximamos da garota para que Catarina pudesse ver que ela parecia bem e que os amigos se divertiam escrevendo e desenhando coisas no gesso. Mas nada parecia diminuir o seu horror. Os adultos próximos tentaram explicar a ela que era algo passageiro, mas ela não acreditava. Naquele sábado de janeiro, Catarina descobriu que as pessoas quebravam. Eu a peguei, olhei bem para ela, olho no olho, e tentei usar minha suposta credibilidade de madrinha. A menina caiu, a perna quebrou, agora a perna está colando. E depois ela vai voltar a ser como antes. Catarina me olhou com os olhos escancarados e eu tive a certeza de que ela não acreditava. Ficamos nos encarando em silêncio e ela deve ter visto um pouco de vergonha no assoalho dos meus olhos. Era a primeira vez que eu mentia para ela e dali em diante ela talvez intuísse. As mentiras não cessariam. Naquela noite, depois da festa, fui dormir envergonhada. O que eu poderia dizer a você, Catarina? A verdade? A verdade você já sabia. Você tinha acabado de descobrir. As pessoas quebram, até as meninas quebram. E se as meninas quebram, você também pode quebrar. E vai, Catarina, vai quebrar. Talvez não a perna, mas outras partes de você. Membros invisíveis podem fraturar em tantos pedaços quanto uma perna ou um braço, e doer muito mais. E dói mais quando são outros que quebram você. Às vezes pelas suas costas, em outras fazendo um afago. Em geral, contando mentiras ou inventando verdades. Gente cheia de medo, Catarina, que tem tanto pavor de quebrar, que quebram outros para manter a ilusão de que são destrutíveis e podem controlar o curso da vida, e dão nomes mais palatáveis para a inveja e para o ódio que os queima.
Mas à noite, Catarina, à noite eles sabem. E Catarina, você tem toda a razão de duvidar. Depois de quebrar, nunca mais voltamos a ser como antes. Haverá sempre uma marca que será tão você quanto tanto de você que ainda não quebrou. Viver, Catarina, é rearranjar nossos cacos e dar sentido aos nossos pedaços, os novos e os velhos, já que não existe a possibilidade de colar o que foi quebrado e continuar como era antes. E isso é mais difícil do que aprender a andar e a falar, isso é mais difícil do que qualquer uma das grandes aventuras contadas em livros e filmes, isso é mais difícil do que qualquer outra coisa que você fará. Existe gente, Catarina, que não consegue dar sentido, ou acha que os farelos de sentido que consegue escavar das paredes são insuficientes para justificar uma vida humana. E quebra por inteiro. Estes você precisa respeitar, porque sofrem de delicadeza. E existe gente, Catarina, que só é capaz de dar um sentido bem pequenino, um sentido de papel, que pode ser derrubado mesmo como uma brisa. E essa brisa, Catarina, não pode ser soprada pela sua boca. Ser forte, Catarina, não é quebrar os outros, mas saber se quebrado. É ser capaz de cuidar de seus barcos de papel e também dos barcos dos outros. Não como uma criança que os imagina poderosos de aço, mas sabendo que são de papel e que podem afundar de repente. Não acho que eu poderia ter dito isso a você, Catarina, não naquela noite. Não agora, ao lhe assegurar, cheia de autoridade de adulto, que tudo estava bem com a menina quebrada, com qualquer e com todas as meninas quebradas, o que eu dei a você foi um vislumbre da minha abissal fragilidade. Esta, Catarina, é uma verdade entre as tantas mentiras que lhe contei, ao tentar fazer com que acreditasse que eu seria capaz de proteger você. Vai chegar um momento, se é que já não houve, em que você vai olhar para todos nós, seus pais, seus dindos, seus avós e tios, e vai perceber que nós todos vivemos em cacos. E eu espero que você possa nos amar mais ainda por isso. Essa conversa, Catarina, está apenas adiada. Talvez daqui a alguns anos você precise me perguntar como se faz para viver quebrada, ou porque vale a pena viver, mesmo se sabendo quebrada. E eu vou lhe contar uma história. Ela aconteceu alguns dias depois daquela festa em que você descobriu que até as meninas quebram. Nós estávamos na fila do caixa do supermercado, perto de casa, com uma cesta cheia de compras, e havia um homem atrás de nós. Era um homem vestido com roupas velhas e sujas, parte delas quase farrapos, e ele cheirava mal. Poderia ser alguém que dorme na rua ou alguém que se perdeu na rua por uns tempos. Ficamos com medo de que o segurança do supermercado tentasse tirá-lo dali, ou que a caixa o tratasse com rispidez, ou que as outras pessoas na fila começassem a demonstrar seu desconforto, como sabemos que acontece e que jamais poderia acontecer. Enquanto pensávamos nisso, ele nos abordou e pediu, com toda a educação, mas com os olhos dolorosamente baixos: por favor, será que eu poderia passar na frente, porque tenho pouca coisa? Quando lhe demos passagem, vimos que o homem não tinha pouca coisa. Ele só tinha uma. Sabe o que era, Catarina? Um sabonete. Era o que havia entre as mãos de unhas compridas e sujas, junto com algumas moedas e notas amassadas, como em geral são as notas que valem pouco. Aquele homem, que parecia ter perdido quase tudo, aquele homem, talvez ainda mais quebrado que a maioria, porque tinha perdido também a possibilidade de esconder suas fraturas, o que ele fez, quando conseguiu juntar os trocados, o que ele escolheu comprar? Um sabonete. Catarina, talvez um dia, daqui a alguns anos, você volte a me olhar nos olhos e a dizer: a menina quebrou ou eu quebrei.
E talvez você me pergunte como continuar e por que continuar mesmo quebrada. E eu vou poder lhe dizer, Catarina, pelo menos uma verdade, por causa do sabonete. E vocês, colegas, educadores, educadoras, por que continuar na docência, apesar de tudo? Qual é o sabonete de vocês? O meu sabonete ainda é ainda que utopia, ainda que por uma visão utópica, ainda é a minha crença na educação. O que eu visto, o que eu como, o que eu vivencio, me foi dado pela educação. Se eu não tivesse resistido, se eu não tivesse seguido firme, se eu não tivesse encontrado docentes que me acolheram, que me ajudaram a chegar até a universidade, e a chegar inclusive financeiramente até a universidade, eu não vivenciaria tudo que eu vivencio hoje. Eu acredito que a educação liberta. Eu devo tudo que eu sou, eu devo tudo que eu tenho à educação. Então, eu ainda trabalho e ainda insisto no meu trabalho, porque acho que em algum momento eu vou poder libertar outras pessoas. Eu não vou ser um entrave na vida das pessoas. A minha porta estará sempre sem obstáculo, para que as pessoas mergulhem na educação, se encontrem nela, amadureçam nela e avancem a partir dela. E a de vocês? Qual é o sabonete que faz vocês continuarem nessa luta da educação? Pessoal, a tarefa que eu passo é escolher um poema, partilhar com com uma de suas turmas e escrever um relato. Dizer nesse relato como foi o processo de escolha, como foi a partilha, você fez uma leitura modelo, você partilhou a leitura, como foi seu mergulho no texto que você escolheu, né? Então, essa é a tarefa que eu passo para ser entregue. Eu vou parar para a apresentação. Bem, pessoal, esse foi o encontro, a formação continuada mais difícil para mim. Eu não acredito nesse processo, eu gosto de conversa, afinal de contas, hoje, são vocês que deveriam trazer para mim as dificuldades e as necessidades de vocês, para pensar a melhor forma de realmente mediar o texto literário em sala de aula. Não tem sentido vir de mim, tem que vir de vocês, dialogar comigo, para que juntas a gente encontre o melhor caminho. Então, a ausência total aqui foi muito dura para mim. Eu peço que as pessoas que chegarem até o final dessa filmagem, que, por favor, peçam meu contato para a Emília e me deem algum retorno. Por favor, me deem algum retorno. De acordo com o cronograma, eu teria que apresentar 2 encontros com vocês, mas eu encerro o meu encontro hoje. O meu segundo encontro vai ser a minha leitura dos relatos que vocês fizeram e dessa prática de uma mediação, e aí, para cada relato, eu vou responder com considerações, com conversa, e quem sabe fluam mais conversas particulares. De alguma maneira, eu espero que quem assistir, se aventurar por esse vídeo, que se reconheça, que eu não quis trazer nada pronto, que eu não quis acusar, que eu sempre tenho muita estima por mim e por todas as pessoas que trilham o processo de educação, porque não é fácil mesmo, não é fácil a retribuição salarial, não é fácil o sucateamento das salas de aula, a estrutura das nossas escolas, não é fácil. E mesmo assim, vocês estão aí, dando tudo, dando o melhor de vocês, né? Então, quando eu falo com vocês, não falo para apontar o dedo naquilo que ainda não tem. Eu falo com pessoas que ainda são bravas, que podem ter tantos limites como eu tenho, mas que ainda resistem, que ainda estão no processo e que ainda dizem, sou educadora, sou educador. E isso, para mim, não tem preço.
Bem, 1 hora de encontro, vou parar a nossa gravação. Pessoal, eu tive um problema na minha internet. Por isso eu estou interrompendo agora.